Olá a todos, hoje é quarta-feira, 1º de outubro de 2025, e nosso amigo Max Blumenthal está conosco. Bem-vindo, Max. Bom te ver, Anima. Max, vamos começar pela última vez que falamos sobre o Charlie Kirk, e desde então surgiram muitas teorias da conspiração. Mas a principal questão é o caso de Israel. A carta que Charlie Kirk escreveu para Israel há 2 dias. Houve um artigo no New York Post dizendo que nessa carta ele falou sobre seu profundo amor por Israel. E ontem, Candace Owens, durante seu podcast, questionou a Puza sobre o que Charlie Kirk realmente sente em relação a Israel. Aqui está o que ela é antes de irmos para sua coluna. Obrigado. Quero que os executivos da Turning Point USA emitam uma declaração muito clara dizendo que estou mentindo, caso isso não seja verdade. Cerca de 48 horas antes de Charlie Kirk morrer, Charlie informou pessoas da Turning Point, assim como doadores judeus e um rabino, que ele não tinha escolha a não ser abandonar completamente a causa pró-Israel. Ok, Charlie tinha terminado. Ele disse explicitamente que se recusava a ser intimidado pelos doadores judeus. Vocês podem responder? Ele expressou isso. Ele também disse que queria me trazer de volta, Candace Owens, porque estava se defendendo. E então, apenas 48 horas depois, convenientemente, levou um tiro na garganta antes que nossa reunião no palco pudesse acontecer? É sim ou não? Ok, vamos parar de fugir, vamos parar de desviar. Quero ouvir da Turning Point USA que estou mentindo sobre isso. Quero que vocês digam não? Não. Sim, sem dúvida ela é. Mas qual é toda essa situação com Charlie Kirk e Israel, Max? Quero dizer, é uma discussão maior sobre o público americano e Israel e o colapso completo do apoio americano. Então houve essa carta que o Netanyahu inicialmente apresentou quando queria reivindicar o legado do Charlie Kirk, mas ele não divulgou a carta completa. Ele apenas disse, Charlie me enviou uma carta e nela expressa seu amor por Israel. E eu o convidei para vir a Israel 2 semanas antes de sua morte. Netanyahu não disse se Charlie Kirk havia concordado em ir a Israel. Ele não explicou qual era o conteúdo da carta. Então Candace Owens tem exigido que ele divulgue a carta completa, e eu também fiz esse pedido no programa do amigo de Charlie Kirk, Matt Gaetz, que também está muito desconfortável com o relacionamento especial em que Israel domina os assuntos americanos na região e basicamente manda no presidente e no Congresso. Este é um ex-membro do Congresso. Então Netanyahu, logo depois disso, ou alguém próximo a Netanyahu, divulga essa carta. Obviamente foi um exercício de controle de danos. A carta é uma reprodução digital de algo. Não tem data. E o que ela contém é mais complexo do que a forma como alguns tentaram deliberadamente ou não distorcer para fazer Charlie Kirk parecer um apoiador ferrenho, convicto e incondicional de Israel. Por exemplo, Bill Ackman promoveu essa carta, assim como o New York Post. Bill Ackman, o bilionário aliado de Netanyahu, que eu revelei ter organizado aquela reunião secreta de influenciadores pró-Israel com Charlie Kirk em agosto. Então ele estava determinado a mostrar que Charlie Kirk estava do lado de Israel. E o mesmo vale para o New York Post, que é um veículo da máquina de propaganda do Netanyahu. Mas se você olhar para a carta, o conteúdo é muito mais complexo. Quero dizer, dá para ver que o Charlie Kirk não entende a posição em que está como subcontratado de Israel. E ele está pedindo para Netanyahu e Israel fazerem o trabalho da propaganda israelense nos Estados Unidos, em vez de terceirizar para todos esses gentios altamente influentes. Ele não entende como funciona. Outra coisa é que, supostamente, a carta foi datada em maio. E quase parece que se passaram anos-luz desde onde Charlie Kirk acabou em agosto, depois daquela cúpula de influenciadores muito desconfortável, onde ele foi gritado por uma fanática sionista, que é uma advogada do Reino Unido, chamada Natasha Hausdorff.
Basicamente, se você olhar para a linha do tempo e a cronologia, a carta sai em maio. Ele também está incentivando Netanyahu a apresentar seu próprio argumento para a guerra contra o Irã e afirmando que o público americano é contra a guerra e que não quer ser um lobista por uma guerra de outro país nessa carta. A guerra acontece em junho. Charlie Kirk está na Casa Branca fazendo lobby contra a guerra. Isso é um fato. Eu fui o primeiro a reportar isso. E então J.D. Vance, o vice-presidente do SME, corroborou o que eu relatei, assim como Tucker Carlson. Depois, em julho, ocorre a Student Action Summit da TPUSA, na Flórida, onde Tucker Carlson critica Bill Ackman. Todo mundo, desde ele até Megyn Kelly e Rob Schneider, o comediante, chama Jeffrey Epstein de agente do Mossad e diz que o presidente precisa contar a verdade ao público, o que deixou Trump muito desconfortável, assim como Israel. E eles têm esse debate sobre o genocídio em Gaza, com o comediante Dave Smith, um judeu anti-sionista, no palco. Não é para debater isso. Então Charlie Kirk simplesmente, ele não fazendo o que seus doadores querem. Seus doadores querem lealdade total a Israel e querem que os gentios influentes defendam o Estado judeu autoproclamado nos Estados Unidos. Ele não está mais fazendo isso. Depois, no Influencer Summit em agosto, um dia após esse evento, ele vai ao programa da ex-apresentadora da Fox News, Megyn Kelly, e reclama dos stakeholders e financiadores que estão mandando nele, e desabafa. Eu tenho menos liberdade para criticar Israel do que os próprios israelenses. Então está muito claro que há uma diferença no que aconteceu entre agosto e maio com Charlie Kirk. E então, como relatei, ele perdeu um de seus maiores, se não o maior doadores, um mês depois, pouco antes de sua morte, Robert Schulman, que não é apenas um bilionário anti-palestino ligado ao Likud nos Estados Unidos. Ele é um ativista anti-Islã. Ele financia Tommy Robinson para promover uma guerra racial no Reino Unido. Ele financia Laura Loomer. Ele já financiou Laura Loomer. Ele financiou Geert Wilders, o político na Holanda que quer banir o Alcorão. Trata-se de uma figura extrema. E de acordo com minhas fontes, e não ouvi nada de Robert Schulman, ele exigiu que uma placa que seria instalada na sede da TPUSA em Phoenix não fosse colocada em seu nome e retirou o dinheiro. Quero dizer, estamos falando de mais de 6 milhões de dólares aqui que ele supostamente contribuiu. E no final, como também revelei, havia essas chamadas no Zoom que Charlie Kirk tinha que participar constantemente, onde ele se encontrava com um consórcio de cerca de 10 representantes de Netanyahu nos Estados Unidos. Um deles era Shoma Geyer, da Sequoia Capital, que acredito ter ajudado a coordenar a visita do Elon a Israel. Um sionista fanático que disse que Zohar Mamdani vem de uma cultura de engano. Joshua Hammer, da Newsweek, ele é editor, e em 8 de outubro de 2023, pediu para Gaza ser arrasada e transformada em um estádio de futebol. E Bill Ackman. Então havia esse rabino, um rabino americano, que agora vive em um assentamento israelense, Pesach Woliki, que basicamente era o responsável israelense pessoal do Charlie Kirk, e disse que falava com ele quase diariamente. Charlie Kirk estava resistindo, e eles estavam tentando criar um grupo no WhatsApp para que pudessem basicamente, em vez de falar com ele diariamente, falar com ele minuto a minuto sobre o que dizer em sua próxima turnê. Eles estavam realmente preocupados com essa turnê, porque esses aliados de Netanyahu acreditavam que Charlie Kirk seria cercado por estudantes conservadores, fazendo perguntas desconfortáveis sobre a relação entre os Estados Unidos e Israel, e queriam que ele defendesse Israel, mas não achavam que ele faria isso. Então, Netanyahu não poderia reivindicar de forma convincente o legado de Charlie Kirk enquanto ele estava mudando. E pelo que entendi, com base no que a Candace disse publicamente, ela estava tendo conversas com Charlie Kirk no final sobre essa transformação dele. E espero que ela traga mais informações.
mas essa carta foi claramente um exercício de controle de danos. E qualquer pessoa do lado anti-sionista que acredita que essa carta mostra que Charlie Kirk era apenas um fanático pró-Israel, não entende o verdadeiro papel que ele estava desempenhando. E o que isso diz sobre o papel maior dos operadores políticos que basicamente dependem dessa classe de doadores bilionários sionistas nos Estados Unidos. Eles estão jogando o jogo do Netanyahu, avançando a agenda dele. E agora, quero dizer, estamos a quantas semanas desse assassinato? Aprendemos tanto. Ainda há tantas perguntas sobre o próprio assassinato, mas aprendemos muito mais sobre como Netanyahu está operando. Quando falo Netanyahu, é porque ele representa a máfia política dominante em Israel, que se enraizou especialmente dentro do Partido Republicano por meio do dinheiro dos Adelson, da família Marcos e de várias outras máfias sionistas nos Estados Unidos. Eles estão totalmente focados no Partido Republicano e na base conservadora e se em representantes de Netanyahu. E por quê? Porque não faz sentido lidar com a base do Partido Democrata, que é composta por progressistas, jovens progressistas. Eles já desistiram. Em todas as pesquisas, mostra-se um apoio de apenas um dígito a Israel entre os democratas desse grupo demográfico. Mas, entre os conservadores, republicanos mais velhos, acima de 40 anos, ainda há um apoio massivo a Israel. Porém, se você olha para o público abaixo dos 35 anos, esse apoio diminui cada vez mais. E o apoio à ajuda dos Estados Unidos a Israel simplesmente desmorona. E o que realmente tem acontecido na turnê que Charlie Kirk deveria realizar, onde vários convidados têm ocupado seu lugar, como a própria Megyn Kelly, é que eles estão sendo bombardeados com perguntas sobre Israel. Perguntas muito sofisticadas, questionando sobre bilionários sionistas como Robert Shulman e Bill Ackman. Eles estão citando esses nomes e perguntando: vocês acham que temos uma relação inadequada com Israel? E Megyn Kelly não consegue responder as perguntas. Ela está desviando. E ela mesma está sendo atacada por Israel porque representa uma certa ameaça à narrativa deles. Então, o que Netanyahu está fazendo? O governo dele acabou de contratar o ex-gerente de campanha de Trump. O nome dele é Brad Parscale, por 1,5 milhões por mês, pelos próximos 4 meses, para recrutar influenciadores da geração Z. Todos eles terão uma orientação conservadora, anti-woke, provocadores raciais, e vão manipular o algoritmo do ChatGPT, trabalhando em mecanismos para garantir que o ChatGPT não forneça respostas que na narrativa de Israel. E sobre esses influenciadores, há uma empresa que foi criada por Israel na Alemanha, meio que como uma terceira parte, para canalizar dinheiro para esses influenciadores nos Estados Unidos. E de acordo com o contrato, se você fizer as contas, alguns influenciadores estão recebendo os $7.000 por postagem, o que significa que eles podem estar ganhando tipo $100.000 por mês. Quero dizer, não sei quanto vale um diálogo, mas é muito tentador. Se você não tem alma, simplesmente se vender. Quero dizer, tem uma pessoa que provavelmente está recebendo milhões de dólares. Eles estão recrutando figuras culturais. Azealia Banks, essa rapper decadente, que é meio boca aberta no Twitter Chicks, vai se apresentar em Israel no dia 7 de outubro. Eles simplesmente a compraram. Sabe, perceberam que ela estava falando mal dos palestinos, então simplesmente a compraram. Quero dizer, garanto que ela já recebeu milhões de dólares. Então, essas não são as ações de um país que está confiante em sua narrativa e acha que está vencendo a batalha de relações públicas. Esses são os estertores da morte. É como o último suspiro de um complexo de Hasbara de bilhões de dólares. E em Washington, D.C., onde estou, a cidade agora está cheia desses caminhões com painéis mostrando imagens de pessoas assustadas em 7 de outubro e atrocidades em 7 de outubro. Muitas delas, na verdade, cometidas pelo próprio exército israelense contra seus próprios cidadãos. Eles estão por toda parte em DC. Quero dizer, há dezenas desses caminhões. Quem está pagando por isso? Então, eles estão perdendo. E Charlie Kirk
foi realmente um dos símbolos mais claros da derrota da propaganda de Israel. Por isso eles estão tentando distorcer a situação e fazendo tanto controle de danos. Max, o que está acontecendo? Acho que o que você mencionou é que a opinião pública é extremamente importante para Israel. Quando você observa o apoio que Israel recebe dos europeus e dos Estados Unidos, percebe que a opinião pública na Europa é totalmente contrária ao que Israel está fazendo em Gaza. Mas nos Estados Unidos, me parece que eles tinham alguma esperança com a Tepusa de que poderiam mudar o clima. Porque tivemos um artigo no New York Times dizendo que 7 em cada 10 americanos com menos de 30 anos são contra a ajuda econômica e militar a Israel. É isso que mais preocupa o governo israelense e a administração Netanyahu. E eles estão tentando de tudo. Por isso acho que o novo cara que está, de certa forma, substituindo o Charlie Kirk é totalmente pró-Israel. Você acha que eles realmente acreditam que podem mudar ou remodelar a opinião pública entre os jovens nos Estados Unidos? Eles não têm outra escolha. Aliás, não existe um substituto para Charlie Kirk. Teve um cara, Bryson Holyhand, que se posicionou como o próximo Charlie Kirk, e a Tepusa acabou de rejeitá-lo. Alguém estava pagando para ele ir a campi universitários de jato particular, assim como Charlie Kirk fazia, aliás. Não é exatamente o melhor uso do dinheiro dos doadores. Mas não existe substituto para Charlie Kirk em lugar nenhum. Nunca vai existir. E ele meio que ficava entre a classe dos doadores, que estava pagando pela sua mansão em Scottsdale, Arizona, e pelas mansões dos amigos dele que estavam entrando no esquema da Tepusa, onde quase nenhum dinheiro realmente ia para campanhas políticas de verdade. Era tudo direcionado para diferentes contratados e aliados. Era meio como uma operação de televangelista. Então eles organizavam esses eventos cheios de pirotecnia no estilo Super Bowl, com muita pompa, mas não tenho certeza de qual efeito real eles tinham, além de criar uma narrativa. E a narrativa que estavam tentando criar estava mudando por causa da base conservadora, não por causa da direção de Charlie Kirk. E a base conservadora estava cada vez mais rejeitando o que eles consideravam ser a Con Inc., ou Conservative Incorporated, essa versão artificial do conservadorismo impulsionada pelo Partido Republicano, que era, e eu disse artificial, frequentemente financiada por bilionários pró-Israel, mas vendida como America First. E eles estavam rejeitando isso. Então, para onde isso vai agora? A Tepusa vai fazer mais um desses eventos grandiosos no estilo Super Bowl chamado America Fest, em dezembro. E o orador principal será Tucker Carlson. Eles não o substituíram. E Marjorie Taylor Greene, a principal crítica de Israel no Congresso atualmente, é mais contundente do que a AOC e a maioria do squad. Quero dizer, você nem ouve falar deles, os membros da ala progressista do Partido Democrata. Você mal ouve falar deles sobre esse assunto, em parte porque Trump é presidente. Então o atrito entre Marjorie Taylor Greene e Trump, que ajudou a criá-la. E esse atrito estará presente no palco da Tepusa. O que Tucker Carlson disse no memorial de Charlie Kirk? Ele disse, sabe, comparou a Jesus Cristo, o que foi um pouco extremo, e depois disse que pessoas que estavam sentadas comendo hummus não gostaram do que Jesus estava dizendo, então decidiram matá-lo. Quero dizer, quem está sentado hoje comendo hummus? Quem teria matado Charlie Kirk? Quero dizer, foi tipo, sei lá, o Tyler Robinson. Ele estava comendo hummus, tipo hummus da Sabra, no apartamento dele com seu colega de quarto furry. É isso que o Tucker Carlson estava insinuando? Acho que não. Então o Tucker está realmente ultrapassando alguns limites vermelhos para o movimento sionista. Eles o odeiam. Eles realmente querem silenciar o Tucker Carlson. E eles não conseguem. Então, esse tipo de trem ainda está seguindo em frente. E é um trem fantasma. A Tepusa é tipo esse trem fantasma que tem muito dinheiro por causa da figura e imagem do Charlie Kirk. E todo mundo está brigando para tentar reivindicar o legado dele.
Mas, no fim das contas, são os jovens conservadores com menos de 35 anos que vão determinar para onde as coisas vão, porque a Tepusa não pode continuar arrecadando dinheiro de forma crível sem encher as cadeiras. E, ao mesmo tempo, eles não conseguem arrecadar dinheiro sem agradar esses bilionários que colocam Israel em primeiro lugar. Então, como eles vão resolver essa contradição? Não está claro para mim que eles consigam. Por isso, venho prevendo que o confronto que vimos na Convenção Democrata em 2024, quando os democratas realmente tiveram pedir um possível discurso de um palestrante palestino e barrar resoluções contra o genocídio em Gaza. Kamala Harris fez um discurso patético sobre o sofrimento dos civis palestinos. E depois disse, mas Hamas estuprou todo mundo em 7 de outubro, sabe? Alienando ainda mais a base progressista. Isso vai se refletir cada vez mais na Convenção Republicana em 2028 e além. E há outras questões além de Gaza ou Israel para eles. São as guerras. Jovens conservadores, assim como jovens progressistas, não apoiam uma guerra contra o Irã, nem apoiam a guerra que Trump prometeu acabar na Ucrânia. Tudo isso vai se desenrolar de uma forma que nunca vimos antes. E vamos ver esses partidos, como o duopólio bipartidário, expostos como um holograma antidemocrático que só representa a classe dos doadores. Você conversou com o presidente do Irã quando ele veio a Nova York? Qual era a posição dele? O que ele disse sobre o conflito? Porque, como sabemos, os aviões tanque, os Estados Unidos os transferiram para a Europa 3 dias atrás, e agora eles chegaram à base aérea de Al Udeid, no Catar. Eles estão tentando fazer algo, o mesmo tipo de movimentação que vimos durante o primeiro conflito direto entre Irã e Israel. Parece que estão se preparando para alguma coisa. E qual era o clima por parte dos iranianos? Bem, só um ponto rápido sobre isso. Netanyahu ameaçou o Iraque em seu discurso na Assembleia Geral da ONU. Muitos podem não ter percebido isso. Ele estava ameaçando as forças de mobilização popular. E, portanto, qualquer mobilização dos Estados Unidos na região para apoiar um ataque israelense pode ir além do Irã neste momento. Netanyahu, acho que ele levantou o cartaz, seu gráfico sobre a bênção e a maldição se estende profundamente ao Iraque. E isso é um problema para os Estados Unidos, porque as forças de mobilização popular, pelo menos temporariamente ou momentaneamente, ajudaram a estabilizar o Iraque ao se integrarem ao exército iraquiano. Eles não são milícias. E isso impediu operações em bases dos Estados Unidos que estão bem ali. Então Israel está ameaçando a estabilidade que, pelo menos momentaneamente, beneficiou os Estados Unidos. O presidente iraniano Masoud Pezeshkian foi a Nova York com uma agenda bastante clara, que era realizar uma última tentativa desesperada de evitar o retorno automático das sanções, o que, claro, fracassou. Já estava decidido. O hipócrita E3, os europeus, estava determinado a impor isso de qualquer maneira. Eles não podem permitir que a guerra econômica híbrida contra o Irã termine, ou seja, prorrogada, como as delegações russa e chinesa tentaram ao propor apenas estender o JCPOA por mais 6 meses. Eles não podiam deixar isso acontecer. Os europeus concordaram totalmente com o ataque israelense não provocado ao Irã em junho. Mas o Irã, e este governo em particular, querem usar toda a influência de negociação que possuem e enviar um sinal de volta para as partes do público iraniano, que, imagino, são menos inclinadas politicamente a apoiar a República Islâmica, de que tentaram de tudo, que não há nada que possam fazer, e que foram essencialmente traídos por seus parceiros de negociação antes da próxima rodada de guerra. Fui convidado, junto com um grupo de jornalistas, analistas de think tanks e ativistas pela paz, para uma reunião pública fora da ONU, com Pezeshkian. E a mensagem dele era bastante simples. Guerra.
com certeza eles vão atacar o Irã novamente. Essas foram as palavras dele. Ele chegou a prever o cenário de seu próprio assassinato, ou uma tentativa contra sua vida. Foi noticiado que Pezeshkian escapou por pouco de uma tentativa de assassinato israelense na última ocasião. Ele queria transmitir a mensagem de que o Irã está preparado para todas as contingências, inclusive seu próprio assassinato. Eles já se prepararam 5 ou 6 passos à frente. Ouvi com certa apreensão, e acho que horror, sua entrevista anterior com meu amigo Mohammad Marandi, onde ele disse praticamente a mesma coisa, que o Irã está preparado para substituí-lo também. Trata-se de alguém que nem sequer faz parte do governo. É apenas um comentarista independente, mas desempenha um papel tão proeminente com seu domínio dos fatos e da língua inglesa na mídia internacional que precisa considerar que Israel também poderia mirá-lo. Israel é simplesmente essa gigantesca máquina de assassinatos que vem massacrando qualquer jornalista na faixa de Gaza. Agora, até mesmo comentaristas independentes no Irã precisam considerar que podem ter um alvo nas costas. É para isso que o Irã está se mobilizando. This is what Iran is mobilizing for, and Pezeshkian was also speaking to us because E Pezeshkian também estava falando conosco porque temos um canal direto com o público americano. Havia figuras da revista The American Conservative presentes, assim como pessoas da esquerda. Então, basicamente, ele estava falando para a parte do público americano que é contra a guerra. Uma de suas principais reclamações era o conceito de terrorismo, especialmente após o ataque de Israel ao Catar, onde tentou eliminar toda a equipe de negociação do Hamas para acabar, simplesmente encerrar as negociações de uma vez, mas atacou dentro de um aliado dos Estados Unidos. O ataque atingiu um prédio em um bairro densamente povoado de Doha. A escola estava saindo naquele momento. E ele disse, como assim? Por que somos chamados de terroristas quando Israel está travando não apenas uma guerra em 7 frentes e matando crianças em Gaza, mas também atacando dentro de um aliado dos Estados Unidos em um bairro densamente povoado, realizando assassinatos ao redor do mundo? Foi algo em que ele gastou muito tempo e energia, reclamando sobre a compreensão ocidental do terrorismo. E por fim, Pezeshkian meio que pediu opiniões sobre como as relações poderiam ser melhoradas entre os Estados Unidos e o Irã, porque ele aparentemente desistiu de qualquer capacidade de influenciar o presidente americano e sua administração. Ele disse que Steve Witkoff, o enviado para o Oriente Médio, iria a Doha para essas reuniões e negociações. E ele disse que alguém deveria ter gravado isso, porque ele nos diria algo muito positivo sobre todo o progresso que estávamos fazendo. Knowledge and Tech the Lines. E então ele voltava para Washington e fazia exigências belicosas a nós, que pareciam ter sido ditadas por Israel. A hipocrisia era tão espantosa que eles não acreditam que possam voltar a trabalhar com os americanos. Minha pergunta para Pezeshkian foi simplesmente citar um discurso feito pelo líder do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, em 23 de setembro, no qual ele disse que negociar com os americanos neste momento, depois do que havia acabado de acontecer, seria uma declaração de rendição nacional. E perguntei a Pezeshkian se isso refletia sua opinião, em parte por causa do formato da reunião, porque haveria 2 rodadas de perguntas. Em seguida, Pezeshkian responderia de forma geral, resumindo todas as questões. Eu só recebi uma resposta generalizada dele, que não foi um sim nem um não, o que foi lamentável. E Abbas Araghchi, o ministro das Relações Exteriores, estava sentado ao lado dele e interveio em um momento durante a reunião, dizendo que em 2018, Israel atacou a instalação de Natanz com um dispositivo explosivo. Eles destruíram algo em torno de 4.000 centrífugas. O objetivo do ataque israelense era sabotar as negociações com os americanos. Mas a equipe de negociação iraniana continuou negociando enquanto aumentava o enriquecimento para algo próximo de 60%.
Essa foi a resposta deles. Ele estava sugerindo que essa será a resposta daqui para frente e que eles são flexíveis quanto aos níveis de enriquecimento, mas somente se receberem alívio das sanções. Essa foi a mensagem de Araghchi. Max, quando se trata do Irã e da guerra com o Irã, você acha que os principais objetivos dos Estados Unidos e de Israel são os mesmos? Ou eles são de alguma forma diferentes na maneira como vem o conflito, a guerra com o Irã? Como podemos sequer definir um objetivo americano no Irã neste momento, independentemente de Israel? O objetivo americano foi delineado por Israel e moldado por Israel ao longo de várias décadas. Portanto, não existe um objetivo americano distinto. O objetivo americano deveria ser negociar a paz com o Irã para acordos comerciais mutuamente benéficos, de ganha-ganha, e acordos de importação e exportação para que os Estados Unidos possam ter gasolina mais barata. Quero dizer, esse deveria ser o objetivo dos Estados Unidos. Mas o Irã apoia a resistência na região contra o genocídio em Gaza. Um genocídio que considero contínuo ao longo de décadas. Essa é a única razão pela qual isso está acontecendo. Não há necessidade de saquear o Irã para conseguir acordos favoráveis sobre o petróleo. E no fim das contas, seguir o objetivo israelense na próxima etapa pode levar ao fechamento do Estreito de Hormuz, o que devastaria a economia global e agravaria ainda mais a situação do consumidor americano, que já começa a sentir os efeitos das tarifas maximalistas e erráticas de Trump. Portanto, o objetivo israelense é o objetivo de Netanyahu, que é a mudança de regime. E isso se torna o objetivo americano. E o pretexto é que existem estoques de urânio enriquecido a 60% em algum lugar do Irã. Então, temos que convocar todas essas aeronaves dos Estados Unidos e enviar cada vez mais do nosso já escasso estoque de mísseis THAAD para defender Israel enquanto se prepara para outro ataque. É como o pretexto na Venezuela. O Departamento de Justiça e a CIA criaram um cartel falso, declararam que Nicolás Maduro é o chefe desse cartel e que os Estados Unidos precisam atacar dentro da Venezuela para eliminar cartéis e salvar a vida de americanos que estão sendo envenenados. E qualquer um que seja ingênuo o suficiente para acreditar nisso, vai na verdade apoiar o verdadeiro objetivo de Marco Rubio e do complexo industrial Guzano, no sul de Miami, no sul da Flórida, que é a mudança de regime. A guerra contra as drogas, a guerra contra o terror. Esses são apenas pretextos falsos para a intervenção dos Estados Unidos. E em ambos os casos, os Estados Unidos estão seguindo a agenda de uma quinta coluna maligna que busca explorar o poder militar e econômico dos Estados Unidos para realizar sua própria agenda sectária e restrita. Com relação ao Irã, Israel perdeu o elemento surpresa que explorou ao usar as negociações para atacar o Irã. Acho que foi em 10 de junho, ou não, 13 de junho, quando matou vários comandantes da Guarda Revolucionária Iraniana de folga e cientistas nucleares. Eles perderam isso neste momento, e não há negociação para iludir o Irã com uma falsa sensação de segurança. Eles também perderam grande parte de sua capacidade. Parece que eles perderam grande parte de sua capacidade de atacar internamente por meio de células do Mossad, especialmente com essas bases secretas de drones dentro do Irã, que realmente causaram muitos danos. Houve muitas deportações de imigrantes afegãos que, segundo dizem, serviam como uma espécie de base para o recrutamento do Mossad dentro do Irã. Eles perderam isso. Mas o mais importante que perderam, e Pezeshkian falou sobre isso, é a ameaça de mudança de regime a partir de dentro, pelo próprio povo iraniano. Acho que foi o assassinato de civis e os carros-bomba em Tajrish, no norte de Teherã, onde há uma parte significativa da população que se opõe à República Islâmica. A classe média e alta começa a ser atacada, e então elas passam a se unir em torno da bandeira e apoiar os militares.
Mas houve um evento durante o último conflito de 12 dias que, na minha opinião, realmente resume o fracasso israelense. E foi o ataque à prisão de Evin, que é conhecida por abrigar prisioneiros políticos e dissidentes. Os israelenses, nesse estado delirante e neoconservador, acreditaram que ao atacar com um míssil o portão da prisão de Evin, enviariam um sinal para todos os iranianos que odeiam a República Islâmica saírem às ruas e que Israel os libertaria. O que acabaram fazendo foi matar vários prisioneiros. Mataram assistentes sociais e familiares que estavam visitando os presos. O público iraniano reagiu com total repulsa, incluindo dissidentes exilados apoiados pelo Ocidente, como Narges Mohammadi, que condenou o ataque. Como é mesmo o nome daquela mulher, aquela com o cabelo, que condenou isso, cujo nome me escapa agora, que basicamente é uma agente da CIA? Então os israelenses falharam completamente em criar caos nas ruas. Portanto, acho que essa próxima rodada será bem diferente. E a ideia de mudança de regime está fora de questão. Vai ser uma rodada de conflito muito mais violenta. E eu acho que o objetivo israelense aqui, voltando ao início dos meus comentários sobre essa questão, é arrastar os Estados Unidos ainda mais profundamente, possivelmente fazer com que os Estados Unidos desloquem mais de seus ativos navais, envolver os Estados em combates muito mais próximos com o Irã e, no fim das contas, colocar tropas em solo. Cada morte americana contra o Irã será a morte de soldados americanos por Israel. Esse é o fato. Matt, Donald Trump está falando sobre seu acordo de paz para a situação em Gaza. E o que é tão impressionante é que eles não mencionam o direito dos palestinos, dos habitantes de Gaza, de decidir sobre seu próprio futuro. O que eles querem ser? Qual é o futuro em suas mentes? E quando você olha para esses 21 pontos que ele menciona nisso, na sua opinião, quais são os pontos mais importantes do acordo de paz? E isso vai ser possível com o que está acontecendo em Gaza? Porque Netanyahu veio a público e disse que não se importa, que não vai se retirar de Gaza. Então, afinal, qual é o objetivo desse plano de paz, na sua opinião? Tudo isso foi arquitetado pelos israelenses, esse plano de paz de 21 pontos. E é uma artimanha para pintar o Hamas como intransigente, depois que eles aceitaram praticamente todas as propostas, só para os Estados Unidos puxarem o tapete deles dizendo, tínhamos uma proposta. Depois voltam e dizem, bem, na verdade o Hamas rejeitou, porque o Netanyahu muda a proposta, e então os Estados Unidos aceitam as mudanças do Netanyahu. Então essa foi uma manobra de propaganda mais sofisticada, apresentar um pacote detalhado e coerente. Eles demoraram muito assim. Precisavam molir grande de Gaza para criar a sensação de que havia um dia seguinte chegando iminente. E eles precisavam trazer Tony Blair para o projeto como uma espécie de Eli Paul Bremer, referindo-se ao chefe da autoridade provisória da coalizão, que foi um desastre completo e absoluto para o povo iraquiano durante a ocupação dos Estados de Israel no Iraque. Reembalado para Gaza, com várias soluções tecnológicas que vão beneficiar Tony Blair e seu Tony Blair Institute, que já recebeu algo em torno de $300 milhões de Larry Ellison, o bilionário ultracionista que comanda a Oracle, contratada de dados da CIA e de Israel. Tudo isso você sabe, são incentivos. Tony Blair basicamente só está vendo cifrões aqui. Então você tem Tony Blair como chefe da Autoridade Internacional de Transição de Gaza. Acabei de olhar os documentos da estrutura institucional deles, e é risível. Há uma seção sobre direitos de propriedade para pessoas em Gaza que são reconhecidas nos documentos como sendo incentivadas a migrar voluntariamente, mas diz que haverá um conselho para garantir que seus direitos de propriedade sejam respeitados. Claro. Então, no plano de 21 pontos, toda a ênfase está em desradicalizar o Hamas. Ninguém vai ser desradicalizado quando você destrói suas casas, arruína suas vidas e continua matando seus familiares. Mas é desradicalização sob ocupação. Isso sempre foi uma fantasia.
É como quando Hillary Clinton falava sobre tirar o ódio dos livros escolares da Autoridade Palestina, mas sem acabar com a ocupação. Supostamente, líderes e membros do Hamas terão passagem segura se depuserem as armas. E então, a utopia acontecerá. Isso é uma piada absoluta. Este é um plano de pacificação para continuar o genocídio, com o apoio de pelo menos algumas figuras conhecidas na comunidade internacional. E isso não vai acabar com a violência contra Gaza, porque como vimos na Síria, quando a Síria concordou em ser pacificada sob a liderança imposta do ex-líder da Al-Qaeda, Ahmed al-Shara, Israel continuou atacando dia após dia, semana após semana, destruindo os remanescentes do exército árabe sírio, destruindo bases potenciais que a Turquia estava montando para treinar o novo exército sírio. Os ataques continuam. Acredito que ontem, em Quneitra, o exército israelense chegou a exibir bandeiras de Israel nas colinas de Golã ocupadas. E tudo isso aconteceu enquanto Ahmed al-Shara voltava de Nova York, onde se encontrou com um dos principais intermediários bilionários de Netanyahu, Ronald Lauder, que doou milhões e milhões de dólares, não apenas para o lobby de Israel, mas também para apoiar a atividade de assentamentos israelenses. Não importa o que ele faça, a Síria continua ocupada, continua sendo atacada. Então, se a resistência em Gaza desistir, receberá o mesmo tratamento. Veja o que está acontecendo no sul do Líbano. Existe um cessar-fogo entre o Hezbollah e Israel. E o que Israel está fazendo? Está lutando. Está implementando sua estratégia de guerra entre guerras, ou cortar a grama, onde continua matando membros do Hezbollah, continua atacando as casas da população no sul do Líbano e pressiona o governo fantoche de Nawaf Salam para desarmar o Hezbollah junto com os Estados Unidos. Portanto, esse plano não é um plano de paz. This plan is not a peace plan. It is a pacification plan. É um plano de pacificação, e isso levará ao extermínio ainda maior de grandes parcelas da população em Gaza. Razão pela qual o Hamas reafirmou sua linha vermelha de que não abrirá mão de suas armas, assim como o Hezbollah também reafirmou essa linha vermelha. E eu acho que depois do aniversário da tentativa de assassinato de Hassan Nasrallah, está cada vez mais claro o papel que o Hezbollah desempenhou, que é manter as tropas e os ocupantes israelenses fora do Líbano e proteger o povo libanês deles. E se eles se desarmarem, você verá Israel avançar até o rio Litani e começar a assumir um papel cada vez mais agressivo no território libanês. Pode anotar o que estou dizendo. Max, existe uma certa diferença entre os Estados Unidos e Israel quando se trata da Síria. Al-Shara estava conversando com o general Petraeus. Ele disse que o seu sucesso é o nosso sucesso. De onde vem essa posição? Você olha para Israel, não está tão confortável com a situação na Síria e o papel da Turquia. E você vê os Estados Unidos de alguma forma tentando acalmar a situação, aproximá-los. Afinal, quem é Al-Shara para o general Petraeus? Para que ele veja o sucesso dele como o sucesso do general Petraeus. Isso levanta muitas questões sobre quem era Al-Shara, também conhecido como Mohammed Jolani, quando saiu do campo Buca, e envia uma mensagem insultuosa às famílias dos veteranos americanos que foram informadas de que estavam lutando contra o terrorismo durante o aumento das tropas no Iraque, que o general Petraeus supervisionou como chefe do CENTCOM, quando foi aclamado como mestre da contra-insurgência. Bem, ele estava lutando contra esse grupo insurgente do qual Mohammed Jolani era um membro em ascensão, a Al-Qaeda na Mesopotâmia. De repente, ele aparece ao lado da figura da Akin, que mais tarde se tornou o fundador da Jabhat al-Nusra, Al-Qaeda na Síria. Se eu fosse mãe de um veterano que morreu no Iraque, eu estaria bastante enojada e irritada com o Petraeus. E perceberia que teria que encarar a realidade de que meu filho foi apenas um peão nessa grande conquista geopolítica pelo Oriente Médio, o grande jogo.
E esse é o papel que Shara desempenha para Petraeus. Petraeus sempre esteve muito próximo dos vários agentes da inteligência dos Estados Unidos que estão gerenciando a guerra suja na Síria. Eu o via entrando em reuniões. Uma vez fui a uma reunião dos capacetes brancos, os capacetes brancos sírios, que era uma espécie de grande carta de poder brando para os Estados Unidos, Turquia e Catar na guerra suja da Síria. E eles vieram a Washington no Atlantic Council, que é o think tank não oficial da OTAN. Petraeus estava sentado bem ali na primeira fila. Depois, ele entrou em uma reunião com Raed al-Saleh, o suposto chefe dos capacetes brancos, para um encontro privado, pois queriam gerenciar a guerra suja. Após essa reunião, os capacetes brancos fizeram várias alegações falsas sobre ataques químicos, o que desencadeou a intervenção ocidental. Então, Petraeus quer continuar sendo um ator na Síria. E quando ele diz, qual foi a frase? Sua vitória é nossa vitória. Seu sucesso é nosso sucesso. Nosso sucesso. Quando Petraeus diz nosso sucesso, isso inclui os israelenses. Quero dizer, tudo se resume a garantir a profundidade estratégica de Israel na Síria, o que basicamente significa abrir mão das colinas de Golã. E pelo que entendo sobre al-Shara, conversando com sírios que estiveram na Síria desde que ele assumiu, que conhecem seu pensamento, e pelo meu próprio entendimento, é que ele está disposto a negociar várias partes da Síria, talvez não a costa de Latakia, em troca. Ou seja, ele está basicamente disposto a se submeter a Israel, mas seu verdadeiro objetivo é transformar as áreas que controla, os 4 principais centros populacionais, em uma espécie de Kandahar e importar esse tipo de islamismo takfiri para a Síria, o que uma grande porcentagem da população síria rejeita. Essa é a visão dele. É nisso que ele realmente acredita. E ele é um jogador astuto que está tomando todas as decisões certas para conseguir isso. E tudo começa com a entrega aos israelenses. Aliás, Israel não se importa se Alepo se transformar em Kandahar. Na verdade, eles até preferem isso. Lembre-se do que Moshe Alon, o ex-ministro da Defesa de Israel, disse durante a Guerra Suja na Síria. Ele disse, prefiro o ISIS nas colinas de Golã, do lado sírio, do que o exército árabe sírio e a guarda revolucionária iraniana, porque eles são uma força de combate competente e comprometida com a Palestina. O ISIS, o que eles são uma piada. Matt, olhando para o governo Trump, Donald Trump foi eleito argumentando que é um negociador. Ele quer negociar com o Irã, com a Rússia. O que está acontecendo com o dólar é por causa dessas guerras contínuas e intermináveis com o Irã, a Rússia, com a região. Mas se você observa a forma como eles estão falando hoje, estão falando sobre mísseis Tomahawk indo para a Ucrânia, estão falando sobre uma nova guerra com o Irã. Quem está decidindo nesse governo? Quem é o principal? O cérebro do governo. Existe alguém ali que possa ser chamado de cérebro? Ou é apenas uma grande, algum tipo de divisão dentro do governo? 2 forças, 3 forças, facções lutando entre si dentro do governo? Sim, eu diria que existem várias facções, mas as facções que estão vencendo representam a facção neoconservadora que iniciou essa conquista pós 11 de setembro sob George W. Bush. Eu continuo dizendo que o segundo mandato de Trump parece o terceiro retorno do primeiro mandato de George W. Bush. Lindsey Graham é o grande vencedor na questão da Ucrânia após o Alasca. Trump mudou completamente de posição e concordou com novos acordos de armas, congelando as negociações. E quanto ao General Keith Kellogg, Donald Trump, no que diz respeito ao hemisfério ocidental, cedeu sua agenda a Marco Rubio, que silenciosamente se tornou a figura mais importante ou influente dentro da burocracia de segurança nacional, junto com Stephen Miller, o tipo de fanático nativista que está apoiando o plano de Rubio de começar a travar uma guerra dentro da Venezuela. Rubio controls actually more
Rubio atualmente controla mais cargos de segurança nacional em nível de gabinete do que qualquer outra pessoa nos Estados Unidos desde Henry Kissinger. Ele certamente não é tão habilidoso quanto Henry Kissinger, mas está conseguindo o que quer. E esses 3 ou 4 grupos têm agendas diferentes. O grupo que eu acho que está perdendo espaço agora é o de Elbridge Colby, que faz parte do círculo íntimo de conselheiros de segurança nacional de Trump. Ele é um fanático anti-China que vê o objetivo final do Império dos Estados Unidos como neutralizar ou enfraquecer a ameaça chinesa, já que a China está superando os Estados Unidos como potência econômica global, não pela força militar, mas por meio do comércio, infraestrutura, a iniciativa Cinturão e Rota e a expansão do BRICS. Portanto, Elbridge Colby ficaria apavorado com a perspectiva de outro conflito com o Irã, pois isso esgotaria ainda mais os estoques de mísseis THAAD dos Estados Unidos. It's Hargostinho, Jor. E eu diria que J.D. Vance, que é uma figura da facção Colby, ou você pode chamar de facção Vance, gostaria de enviar esses mísseis THAAD para Taiwan ou para o Japão e as Filipinas, que acabaram de assinar um pacto de defesa anti-China. Eles querem militarizar o Círculo do Pacífico e conter a China. E eles não conseguem fazer isso porque Israel, continuamos desperdiçando, ou nós, os Estados Unidos, continuamos desperdiçando mísseis THAAD nessa colônia de apartheid maluca que não consegue parar de atacar o Irã. E ao mesmo tempo, a Ucrânia teve que realocar baterias Patriot, até mesmo para defender Israel. A facção que quer enfrentar a China, no fim das contas, gostaria de um acordo na Ucrânia, e tem pressionado por um acordo na Ucrânia que congele as linhas em torno de Kherson e Zaporozhye. E as linhas não estão mais congeladas. A Rússia continua avançando. A Ucrânia não tem efetivo suficiente. Não importa o quanto tenha de capacidade técnica para realizar esses ataques sofisticados com drones ou para usar armas americanas mais avançadas, incluindo Tomahawks, para atacar dentro das regiões de fronteira russas. Eles simplesmente não têm pessoal suficiente. O que significa que, enquanto essas linhas não estiverem congeladas, os Estados Unidos continuarão enviando cada vez mais armas à medida que a Rússia avança em direção a Odessa. Portanto, os verdadeiros imperialistas, os verdadeiros planejadores imperialistas de longo prazo dentro do governo Trump, estão perdendo a longo prazo, enquanto o governo Trump se posiciona para conflitos que agradam às facções, com uma visão muito mais míope. E quero dizer, são 3 visões, como eu disse antes. Uma, Rubio, atendendo ao complexo industrial gusano no sul da Flórida, que é uma peça-chave para a estratégia eleitoral de Trump, sempre vencer na Flórida. Mas também, quero dizer, Rubio tem esse fervor ideológico que eles compartilham de destruir a Venezuela. E então eles acham que uma vez que a Venezuela seja destruída, eles conseguirão derrubar o governo em Cuba, que depende das exportações e da ajuda venezuelanas. E depois a Nicarágua será a próxima. E então a região ficará completamente livre para os estos explorarem. E aí você tem a facção neocon sionista. Lindsey Graham está meio que representando eles. Eles querem destruir o Irã por razões ideológicas. E então você tem essa terceira facção, que é mais como a liderança militar tradicional. Eles estão focados na porta giratória. Estão ganhando muito dinheiro com o orçamento de defesa de trilhões de dólares, que vai principalmente para as contratadas. Apenas cerca de 6% realmente vai para a manutenção das tropas americanas em campo. Apenas focados em lucros e guerra contínua. E quando saírem do governo Trump, vão lucrar muitos. Então eu diria que há meio que um quarto fator. Não sei se é uma facção, mas é um quarto fator. Se você prestou atenção ao discurso de Donald Trump em Quantico, que está sendo minimizado até mesmo pelas pessoas que mais odeiam Donald Trump em Washington, os liberais e afins, eles dizem, ele zombou. Basicamente, para quem não sabe, Pete Hegseth,
que é um dos secretários de defesa menos qualificados, justamente por causa de sua patente e falta de experiência, está lá basicamente porque é um comunicador eficaz e ex-apresentador da Fox News. Ele reuniu 200 generais e oficiais de alta patente dos Estados Unidos em Quantico. Muitos deles tiveram que atravessar. Alguns tiveram que atravessar 10 fusos horários. E então ele fez esse discurso, criticando-os por serem gordos e gays. Quero dizer, foi basicamente isso que ele disse. Ele falou algo como, não vamos mais aceitar caras de saia. E muitos de vocês estão gordos demais. E isso não é quem nós somos. E isso foi meio que tratado como uma piada pela mídia e até mesmo pelos liberais. Mas, na verdade, está preparando o terreno para uma purga politizada nas Forças Armadas, na qual leais a Trump serão promovidos a novos cargos e aqueles que forem vistos como democratas serão afastados. Depois, Donald Trump sobe ao palco. Ele tenta fazer a plateia militar rir de suas piadas. Algumas dessas falas são o humor clássico do Trump, como se fosse um show de stand-up, como se ele estivesse se apresentando em uma boate de Nova Jersey, ou algo assim. Ele fala sobre como Obama desce as escadas do Air Force One, todo animado. Ele achava que se houvesse risadas, isso mostraria algum tipo de apoio dos generais a ele, um apoio orgânico, mas ninguém riu. Então, de certa forma, ele falhou ali. Mas se você analisar o que Trump estava dizendo, incluindo seu apoio e endosso à agenda do Rubio contra a Venezuela, ele defendeu o uso de cidades americanas como campos de treinamento para o exército dos Estados Unidos, basicamente para travar guerra e pacificar partes do público americano que ele descreveu como animais, essencialmente minorias urbanas e os pobres. Eles vão enviar tropas para Memphis na próxima semana, e há planos para uma implantação em Chicago também. Mas ele fala sobre cidades americanas como campos de treinamento para conflitos estrangeiros. Nunca ouvimos esse tipo de linguagem antes. E enquanto Trump faz isso, é algo que Stephen Miller, seu principal assessor, quer, e grande parte de sua base também quer. Isso diminui o ímpeto de realmente enviar tropas americanas para um teatro de conflito no Pacífico ou no Irã. Então você tem todas essas agendas e facções concorrentes, e a facção que vai perder aqui são os planejadores imperiais de longo prazo, que eu acho que são, em última análise, mais perigosos, e eles estão perdendo para os ideólogos e os oportunistas gananciosos dentro das Forças Armadas. Muito obrigado, Zemex Max, por estar conosco. É um grande prazer tê-lo aqui, e espero vê-lo novamente em breve. Thanks so much, Nemo. Always good talking to you. Muito obrigado, Nima. Sempre bom conversar com você. Um grande prazer, Max.